Será que nós podemos mesmo ter comunhão com calvinista, com pré-tribulacionista, com essas pessoas que deturpam a palavra de Deus, distorcem a palavra de Deus e ainda vendem os seus livros e os seus cursos? Será que a Bíblia fala que amor e comunhão é você suportar essas coisas? Essas coisas trazem dano ao santuário de Deus, à nossa alma. Aqueles que são enganados por mensagens calvinistas e pré-tribulacionistas, existem os enganadores e os enganados. Ambos serão destruídos, porque os enganados, às vezes, eles são enganados e se tornam os futuros enganadores. Mas tem pessoas que acham normal você ter comunhão, sair junto, tomar café, rir, brincar, com pessoas que pensam diferente de você, só pensa diferente. Então, tem que andar na paz e no amor. Vamos ver se o apóstolo Paulo pensa assim mesmo? Romanos 16 diz assim, Romanos 16, verso 17. Será que você conhecia esse texto? Olha o que diz aqui. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles. Quem é que está falando isso? É um homem que falou dos frutos do Espírito. Um homem que conhece muito bem o que é amor, o que é comunhão. Mas olha o alerta que ele emitiu aqui. Então Paulo, ele ensinou a doutrina de Cristo nessa carta. Ele ensinou muitos assuntos. Paulo está falando que é para você notar. Ele falou rogo-vos, como se ele estivesse pedindo encarecidamente que a gente note muito bem aqueles que vão olhar para essa carta e vão pregar uma outra coisa. E essas coisas que eles vão pregar, contrário ao que o apóstolo Paulo disse, promovem divisões e escândalos, porque é isso que o diabo quer fazer. Ele tem autoridade para penetrar no corpo de Cristo, dentre aqueles que estão se vendendo, dentre daqueles que são corruptos, que são desonestos, são infiéis, têm mania de grandeza, egoísmo, amor próprio, e essas pessoas causam, aqui está desacordo com a doutrina que aprendestes. E Paulo não manda orar, amar, ficar junto, tomar um café, o que importa é o amor. Não, Paulo fala, afastai-vos deles. Por quê? Existe um porquê. Por que acontece tudo isso? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, ou seja, a interesses financeiros em distorcer a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, distorcida, ela vai ser sempre suavizada, apresentado algo que vai ser contrário ao que Deus está propondo. E às vezes coisas que Deus está propondo são coisas que exigem da gente um espírito de valentia, um espírito de lutador, de corajoso, de pessoa que tem coragem. Não um espírito pré-tribulacionista, hipócrita, como eu já falei em alguns vídeos. E aqui diz, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Veja que o coração dos incautos, uma vez sendo enganados, eles se tornam os futuros promotores de divisão, de escândalo. Nem todos vão se tornar os futuros enganadores. Alguns são enganados e ficam na mesmice, ficam cuidando da sua vida e completamente enganados. Mas outros se tornam os enganadores. E aí Paulo fala no verso 19, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E olha o que acontece, olha o que Paulo falou no verso 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Por que Paulo termina a carta assim? Por muitos motivos, inclusive para emitir para a gente aqui uma grande revelação do que é Cristo como cabeça do seu corpo, e a igreja, sendo o corpo de Cristo, vai poder pisar na cabeça da serpente. É uma equação espiritual muito grande
para Paulo poder afirmar isso daqui, porque não tem nenhuma escritura do Antigo Testamento afirmando isso com todas as palavras. Mas isso aqui é uma equação. Mas um dos objetivos principais e que tem a ver com o contexto imediato é que esse Satanás aqui, ele é o que engana os homens, o coração dos incautos, como está aqui em cima. Olha, deixa eu pôr aqui na tela. Satanás é ele que seduz e engana o coração dos incautos. E aí esses incautos vão se tornar, Satanás vai trabalhar para eles se tornarem os seus ministros e futuros enganadores. Tudo bem, você vai dizer, legal, a explicação é boa, concordo. Mas qual é o objetivo disso? O que isso tem a ver com pré-tribulacionismo e o que tem a ver com calvinismo? Vou mostrar para vocês. Vocês podem pensar que essa carta aqui não está falando de arrebatamento, mas tem pontos aqui que fala de grande tribulação e fala de arrebatamento por tabela. O objetivo dessa carta aqui não foi para Paulo falar sobre grande tribulação ou arrebatamento. O objetivo dele foi ensinar outras coisas, já que ele também iria escrever outras cartas e as igrejas iriam ler. Mas você pode pensar, aqui não tem nenhum ponto onde fala de grande tribulação. E tem. Eu vou ler o texto para vocês, primeiramente, e depois eu mesmo vou criar um discurso pós-tribulacionista e pré-tribulacionista dentro desse texto. E vocês vão perceber o que eu quero dizer com amor próprio, egoísmo, hipocrisia. Corações que foram enganados e que agora enganam o povo de Deus. Que é aqui onde tem pessoas que promovem divisão, contenda sobre a doutrina que Paulo ensinou. Olha o que Paulo está falando aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Dessas coisas, aí você lê o contexto acima. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas veja o que tem aqui nesse graciosamente. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que aqui tem um acusador e um que está doido para condenar o povo, com as suas acusações. Certo? Quem nos separará do amor de Cristo? Veja que a intenção de Satanás é separar o povo do amor de Cristo. E para isso ele vai criar muitas doutrinas contrárias à doutrina de Cristo. Aí Paulo vai pontuando aqui. Será tribulação? Aqui apareceu a palavra tribulação. Não é grande tribulação. Paulo não escreveu aqui grande tribulação. Mas veja que todos os acontecimentos aqui vão apontar para a grande tribulação. Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Alguém pode dizer, tudo isso daqui Paulo já sofria. Não tem nada a ver com grande tribulação. Paulo e muitos outros já sofriam. Beleza, continua lendo. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui é um contexto de grande tribulação puro. É só você ler o Salmo. Está aqui, verso 36. Não esqueci dele não. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Veja que Paulo aqui está visualizando o futuro e já falando de um futuro, de uma futura batalha e de um futuro, de futuros vencedores. É o que o Apocalipse diz, né? Ele não fala sobre os vencedores? Então, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, porque Satanás e seus anjos serão lançados aqui na terra, nem os principados, nem as coisas do presente, aqui são os sofrimentos do presente, mas Paulo também diz, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura
criatura. Quem que você acha que Paulo está falando aqui? Ele já está falando, anjos. E o comandante desses anjos é o diabo. São criaturas não desse mundo. São criaturas de outro mundo, que atuam nesse mundo. Por isso que Paulo fala, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que um pré-tribulacionista vai falar nisso? Primeiro, aqui não está falando de grande tribulação. Segundo, essas tribulações aqui, Paulo e muitos outros já sofriam. Terceiro, a igreja de Cristo não pode ser açoitada antes das bodas. É isso que eles vão falar. Não é? Mas você percebe que não somente Paulo, que foi decapitado, como Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça, outros apóstolos morreram com mortes horríveis, e pessoas da igreja primitiva sofreram torturas. Uns foram lançados para a cova dos leões, outros pendurados na cruz e queimados vivos até a morte. Tudo isso está nos registros. E pessoas sofrem nos dias de hoje. Eles são esposa, não são? E estão sendo açoitados, não são? Aí vem o hipócrita e diz, mas nem todos sofrem. Veja que uns sofrem, outros não. Nem todo mundo fica passando por essas tribulações o tempo todo. E não é grande tribulação. Isso daí. São tribulações da vida. Olha o que o hipócrita diz. Ele fala que a esposa não pode ser açoitada antes das bodas, mas muitos membros de Cristo foram e serão. Por que uns podem e outros não? Aí eles falam, isso é desígnio de Deus. Olha aí, mais nojentos que um calvinista. Isso é desígnio de Deus. Por exemplo, ele acha que ele não vai sofrer, porque se ele sofrer, ele vai ser açoitado e isso será injusto. Mas outros foram, e para ele isso é justo. Então ele pega uma realidade que, sim, é verdade, nem todos sofrem. Tem pessoas que sofrem, tem pessoas que não sofrem. E eles falam, mas isso não é a grande tribulação. Ponto. Agora vem o que eu falo para vocês. Irmãos, a grande tribulação não está falando só de grandes sofrimentos. É claro que fala de grandes sofrimentos, mas os sofrimentos que estarão presentes no tempo da grande tribulação já estiveram presentes na época dos apóstolos e na época da igreja primitiva. Eles já sofreram os sofrimentos pertencentes à grande tribulação. Uma pessoa sendo destroçada por um leão, ou sendo decapitada, ou sendo queimada viva até o fim. João Batista foi decapitado. Apóstolos de Cristo foram decapitados. Pessoas da igreja primitiva foram decapitados. Não tem como sofrer mais que isso. Isso já são sofrimentos da grande tribulação. Acontece que naquele tempo não era a grande tribulação. A grande tribulação não vai ser direcionada somente sobre a igreja. A grande tribulação é direcionada com um ponto central em Israel, mas fala de angústia sobre as nações. As escrituras falam. E aí você tem no Apocalipse 7 trombetas e 7 taças que afetam o mundo, o sistema do mundo todo. Ímpios vão morrer. Grande tribulação fala disso. Lá no passado, a igreja estava sendo perseguida e somente ela. No futuro, não vai ser somente a igreja. O mundo vai sofrer as consequências disso. Ou seja, não era o tempo da grande tribulação, mas cristãos já morreram com as mortes da grande tribulação. E aqui você separa o santo do profano, o verdadeiro amor do hipócrita. Porque o hipócrita, ele apenas arruma a explicação para se safar do texto e enganar a sua consciência. Porque é assim que ele está acostumado a andar diante de Deus. Com a hipocrisia do seu coração, enganando a sua consciência. Então, como que ele tem coragem de falar que não é justo a esposa ser espancada, sendo que ele mesmo fala que muitas pessoas sofrem e outros não? Ele mesmo está falando, pessoas são espancadas. Mas aí na cabeça do hipócrita está assim, na grande tribulação vai estar muito perto da vinda de Jesus, então a esposa não pode ser espancada muito perto da vinda, porque senão ela vai entrar nas bodas toda espancada e ensanguentada. Peraí, e a igreja primitiva? O que eles vão dizer? Ah, mas aí passou-se 2000 anos, deu tempo de Deus limpar o sangue, dar a cabeça para um, dar o braço para o outro, trazer um novo corpo, então 2000 anos deu para Deus trabalhar.
Gente, a pessoa está presa na sua hipocrisia e não tem nem consciência do que é tempo na perspectiva divina. Para Deus, 2000 anos são como 2 dias. Não importa quem morreu com grande sofrimento lá no tempo dos apóstolos e quem vai morrer com grande sofrimento no tempo da grande tribulação. Para Deus isso é como se fosse 2 dias. Olha como a pessoa é hipócrita. E doutrinando pessoas a serem hipócritas. Logo, quando você faz uma análise justa no texto, Paulo está falando sim de eventos da grande tribulação. Eventos do passado, do presente e do futuro. E por isso que ele fala dos vencedores. Compreenderam? Agora, pessoas olham para isso daqui e você vê que elas se desviam de todos os lados. De maneira que a conclusão é que elas acham justo Cristo e a igreja fazerem bodas, se alegrarem lá no céu. Bodas é alegria, bodas é música, é dança, é regozijo e é o encontro de Cristo da igreja. Eles acham justo isso, enquanto uma parcela do seu corpo fica sem bodas. Não participa do casamento, sofre a ira de Deus, come o pão que o diabo amassou, e isso simultaneamente. Enquanto você ri, o outro chora. Enquanto você se alegra, o outro morre. E esse que está morrendo está dando testemunho pelo Senhor. Está fazendo coisa que talvez o pré-tribulacionista, que foi arrebatado antes, não teria coragem de fazer. Isso é um nível de hipocrisia muito alto. Então aqui você vê Paulo já falando pontos da grande tribulação, certo? Por isso que eu falo, uma análise justa no texto. Agora, e o calvinismo? Onde que fica? Os calvinistas usam Romanos 9 isolado de todo o contexto da carta para pregar a imundícia deles, porque eles se acham os eleitos, os amados, os filhos pequenos deles, as crianças, os netos, eles são os amados antes da fundação do mundo, e os odiados são os outros. Ou será que eles iriam falar para sua própria família que seria justo se Deus pegasse ali o seu netinho, a sua netinha, a sua esposa e jogasse no lago de fogo? Pessoas que nasceram condenadas nessa vida, porque Deus já odiou essas pessoas do nada, antes da fundação do mundo, vão sofrer a primeira morte, vão ressuscitar para depois serem julgadas pelas obras que elas estavam destinadas a fazer, já que Deus impediu elas de fazerem o bem. E isso para eles é justo e é o amor e a justiça de Deus. Mas na cabeça deles, essas maldições perversas só cabem para os outros. Eles não iriam falar para a própria família que isso seria justo se acontecesse com eles. A não ser que eles são um doido varrido mesmo, né? Então eles distorcem, já causando divisão na doutrina de Cristo. Mas olha o que Paulo fala em Romanos 14. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Você vai ver aquele bode do Augusto Nicodemos em muitos vídeos falando que Cristo não morreu por um não eleito, porque nenhuma gota do sangue de Cristo pode ser derramada em vão. Quem já ouviu ele falar isso? Muitas vezes. Ele que falou isso, não sou eu. Então eles dizem que Cristo morreu somente pelo seu corpo, somente pelos eleitos. E Paulo está falando aqui: por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Significa que pessoas podem perder a salvação por causa de comida, ou seja, comida sacrificada a ídolo, uma má consciência que te leva para um pecado maior e que te leva à apostasia. E no caso aqui, um cristão poderia estar sendo tropeço para o mais fraco. E se você causar esse agravo naquele por quem Cristo morreu, ou seja, derramou sangue por essa pessoa, mas ela está perecendo. Ela não está perecendo salva. Ela está perecendo porque ela foi induzida a outros ídolos. É só você ler o contexto desse texto e somar isso com Coríntios, que Paulo fala a mesma coisa em Coríntios. A favor de quem Cristo morreu. Só aqui o calvinismo vai por água abaixo. Ninguém pode ir contra essa verdade. E só essa verdade aqui já mostra que tudo o que eles falam em Romanos 9 ou em qualquer outro texto da palavra é deturpação. Aí Paulo fala:
no verso 16. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Viu? E pegando um gancho com esse verso 17 no que eu falei antes, justiça, paz e alegria. Isso é o reino de Deus. Você acha, você teria coragem de fazer justiça, paz e alegria enquanto os seus irmãos morrem na terra? Você não seria esse hipócrita, né? Muitas pessoas vão fazer não, porque isso não vai acontecer, mas muitas pessoas iriam falar que isso é justo, mas porque elas estão com a consciência corrompida já. Agora, isso é a doutrina de Cristo. Paulo está falando aqui que pessoas por quem Cristo morreu podem perecer, porque elas são fracas. E aqueles que se acham fortes, mas não são, que se acham sábios, mas não são, se causarem dano a esses mais fracos, irão ser punidos. Aqui tanto o fraco como o forte vão ser punidos, certo? E aqui está para finalizar a carta. Então, em Romanos 16, pertinho do final, no verso 17, Paulo fala: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Ou seja, em desacordo com o que eu estou falando aqui, que é o que nós estamos aprendendo, e com muitas outras coisas que Paulo falou no decorrer da carta. E o que Paulo fala? Afastai-vos deles. E ele explica o porquê, como eu já falei no início do vídeo. Tá certo, irmão? Então eu, sendo fiel ao que está escrito e a minha boa consciência, jamais vou ter comunhão com o calvinista. Jamais vou ter comunhão com o pré-tribulacionista, porque isso é falsidade, é hipocrisia. Se eu me reunir frente a frente com um calvinista ou com um pré-tribulacionista, não vai ser para desfrutar uma ceia, para dar risada um para o outro. Vai ser para tentar provar a ignorância que ele vive e tentar tirar ele do erro. Só para isso que eu vou me reunir com um calvinista. Porque muitos desses que andam no erro podem vir a se converter. Tem outros textos que mostram isso. Mas os que não se arrependerem sofrerão a condenação. Tá bom? Então é isso, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.